Eu convido os irmãos para a leitura da Palavra de Deus, que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Vamos ler dos versículos 9 ao versículo 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículos 9 ao 16. No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro no eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparava a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto, e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda a sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que lhe dirigia a ele: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: De modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: Ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isto por 3 vezes. Logo aquele objeto recolhido ao céu. Amém, irmãos? Até aqui. Vamos falar com Deus, pedindo orientação para esse momento. Senhor, nosso Pai Celestial, te louvamos e te glorificamos pelos teus atributos, Pai. Queremos agora, neste momento, te pedir que teu Santo Espírito venha, Senhor, nos instruir, nos capacitar para esse texto bíblico tão importante para o nosso crescimento espiritual e para o crescimento da igreja. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero, à luz desse texto bíblico, tratar o seguinte tema: a visão do apóstolo que mudou a história da humanidade. Através dessa leitura desse texto, nós vamos entender como a palavra de Deus chegou até nós, gentios. Como é que a palavra de Deus chegou até nós, gentios? Porque, inicialmente, a palavra de Deus era para ser pregada somente para os judeus. E como é essa sequência que aconteceu, que essa palavra chegou até nós? Começa Jesus preparando os seus apóstolos, ensinando a palavra. Jesus, ele passou boa parte do seu tempo, da sua vida em Nazaré, mas após 30 anos ele vai para Cafarnaum. E deixa Nazaré, vai para Cafarnaum, e ali ele vai morar e vai iniciar o seu ministério, juntamente iniciando com alguns apóstolos, para se cumprir o que tinha dito o profeta Isaías. Mas Jesus, depois de batizado, ele foi tentado e começa o seu ministério. E ele começa a pregar sobre o reino de Deus, o reino dos céus. Ele começa dizendo: arrependei-vos que o reino de Deus está próximo. Então Jesus, ele começa a pregar sobre o reino dos céus, a sua palavra, e os apóstolos estão escutando tudo que Jesus está falando a respeito do reino. E Jesus, ele faz o maior sermão da história da humanidade, que é o Sermão do Monte. Quando Jesus, o Sermão do Monte tem uma repercussão em toda a circunvizinhança. E o Sermão do Monte, Jesus vai falar do reino dos céus, e que para entrar nesse reino, você tem regras. Ele vai falar a questão
da necessidade de humildade, de ser manso, de ser misericordioso. Ele vai falar que nós somos luz do mundo, sal da terra, vai explicar cada passagem dessa. E Jesus vai dizer que devemos buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Que não podemos servir a dois senhores ao mesmo tempo. Ou seja, o nosso Deus é o Deus mamon. Então Jesus faz um sermão que ele muda a história. E por ser uma pessoa de Nazaré, uma cidade de pessoas incultas, alguns se admiravam, né, com o conhecimento tão profundo que Jesus dizia naquele sermão. Então Jesus ele começa a ensinar, mas o próprio Jesus, nós vamos ver que em algum momento, o próprio Jesus tinha dito que ele veio primeiro para os judeus. Ele vai dizer isso quando a mulher cananeia o procura. Em Mateus capítulo 15, ele vai dizer: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. Jesus queria descansar. E eis que uma mulher cananeia, mulher gentia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. Jesus teve uma atitude que ninguém entendeu. Jesus ficou calado. E os seus discípulos, aproximando-lhe, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Os cachorrinhos são gentios. Jesus está dizendo: eu vim primeiro para os judeus, porque Jesus entendia que depois a palavra que ele estava pregando seria levada aos gentios através dos apóstolos. Essa era a ideia. Jesus disse isso para aquela mulher: primeiro eu vim para os meus, só que os deles o rejeitaram, como está lá em João. Eu vim para os que eram meus e rejeitaram. Então Jesus aqui ele está dizendo: olha, ela contudo replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ou seja, quando a palavra foi pregada aos gentios, os gentios aceitaram. Depois vamos ver que depois que os gentios receberam a bênção, é que muitos judeus vieram a se converter para também receber a bênção. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Vamos ver que o próprio Jesus, ele entendia isso naquele momento, e os apóstolos, eles tinham toda essa concepção que eles tinham que pregar. Para quem? Para os judeus. Mas, antes da pregação da palavra de Jesus, o conceito de salvação está relacionado com a obediência à lei, à circuncisão, guardar os costumes, festa religiosa. Então era isso que levava à salvação. Porque a lei foi dada por Moisés, e a lei mosaica, a Torá, mas a Tanakh que contém a Torá, a lei tinha 613 mandamentos para os 10. E a lei não salvava ninguém, porque ninguém era capaz de cumprir a lei. Jesus cumpriu a lei em nosso favor. Quando ele morre na cruz, nós fomos batizados em Cristo pelo Espírito Santo na cruz. É lá que ele cumpre a lei em nosso favor. Mas qual era o propósito da lei? É revelar que somos pecadores. Esse era o propósito da lei. Porque sem referência, sem saber o que era, não sabíamos o que era pecado sem uma referência. Nós não saberíamos o que era o pecado sem uma referência. A lei não se viu para isso. Mas a expiação dos pecados se dá através de sacrifícios, de animais e oferta de manjares. Lá no deserto, quando Deus pede a Moisés para construir um tabernáculo móvel, ali começam os primeiros sacrifícios, né? No lugar santo dos santos, na tampa da arca, que é o propiciatório. Ali era derramado o sangue do bode expiatório, e o bode emissário levado para o deserto, para levar o pecado de todos.
E ali a coisa acontece ao longo de muitos anos, até o ano 70, quando o templo é destruído, que não há mais, começa com Arão e vai até o ano 70 depois de Cristo, quando Jesus diz àqueles apóstolos que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derribada. Por quê? Porque Jesus sabia que, mesmo após sua morte, ainda continuar fazendo sacrifício de animais não tinha mais nenhum sentido, porque Jesus fez uma morte, teve uma morte única por nosso favor, uma morte sacrificial em nosso favor, substitutiva. Então, por isso Jesus fala que aquele templo seria derribado, porque continuava ainda fazendo ofertas de animais, sacrifícios, oferta de manjar naquele templo. Depois que o templo é derrubado, cessa totalmente, porque Jesus já fez uma morte sacrificial. A lei servia de tutor para chegar até Jesus, mas somente os judeus podiam se salvar, pois precisavam ser descendentes de Abraão para ser salvos. Mas nós sabemos, irmãos, que a salvação começa com a palavra de Deus. É esse que Jesus, ele começa a pregar, porque Jesus queria e quer que nós sejamos seu discípulo, que nós aprendamos a palavra e pratiquemos essa palavra. É isso que Jesus sabe, que sem a palavra de Deus, tudo começa com ela. E ele começa a ensinar a palavra para que os apóstolos aprendessem a palavra. E essa palavra que ele ensinou, ela tinha que chegar até nós gentios. E como é que ela chegou até nós? É isso que Jesus vai mostrar passo a passo. Porque quando nós recebemos a palavra de Deus, o Espírito Santo, ele é quem nos convence do pecado, nos regenera, é quem produz um novo nascimento, e depois nós somos justificados pela fé em Jesus Cristo, até chegarmos à glorificação. Mas Jesus sabia que os apóstolos levariam a mensagem salvífica para os gentios. E mesmo depois da vinda de Jesus, o entendimento dos apóstolos é que eles deviam pregar os ensinamentos de Jesus somente para os judeus. Mas o que é que Jesus faz? Jesus, ele prepara um apóstolo para levar a mensagem para os gentios. Quando Saulo era perseguidor do caminho, seguidor de Jesus, e ele vai com cartas para perseguir os do caminho que já habitavam lá em Damasco, ele teve um encontro com Jesus. E naquele momento, ele teve um encontro, uma conversão. E se não fosse Paulo, teríamos grande dificuldade dessa palavra chegar até nós. Porque quando Jesus ele prepara Paulo e diz que ele haverá de sofrer pelo meu nome, Paulo era um homem culto, falava vários idiomas. Paulo conhecia a Tanakh, o Antigo Testamento, com muita profundidade. Ele foi discípulo de Gamaliel, então nada melhor do que esse apóstolo para levar a mensagem salvífica de Jesus para o mundo inteiro, o mundo daquela época. Foi Paulo que fez isso. Então Jesus prepara Paulo para essa missão, porque essa missão jamais poderia ter sido feita por outros apóstolos, porque não tinham o conhecimento que Paulo tinha. E Paulo sempre que chegava na cidade, procurava uma sinagoga, porque aqueles da sinagoga já tinham conhecimento da palavra. Bastava agora dizer, olha, esse Jesus que eu prego é o que está no Antigo Testamento. Todas aquelas passagens que tem na Bíblia, no Antigo Testamento, que fala do Messias, é esse que eu estou pregando, que é Jesus. Jesus é o Messias que haveria de vir. Mas Jesus veio e morreu, ressuscitou e subiu aos céus, para que todos nós tivéssemos salvação e vida eterna. Mas agora, Jesus prepara o terreno para que a mensagem de salvação chegue aos gentios, começando com essa conversão de Saulo, que ele diz, mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis,
bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Jesus começa pregando a palavra, os apóstolos escutam a palavra, transmitem essa palavra para Paulo. Paulo é convertido. Paulo, pelo seu conhecimento agora, está todo mundo preparado para levar a mensagem salvífica de Jesus para os gentios. Mas tinha um impedimento, irmãos. Qual era? Que não era para levar para gentios, era somente para judeus. Somente judeus poderiam receber a palavra. Gentios não podiam, nem sequer chegar perto de um gentio. Ficaria contaminado. Aí é que entra agora essa visão que Pedro teve, que muda toda a história da humanidade. Pedro estava em Lida, e lá ele cura um paralítico chamado Enéas. 8 anos ele ficava numa cama, e ali próximo de Lida ficava Jope, e aí uma jovem chamada Tabita, ela chega a morrer, e chamam Pedro para esse momento, e Pedro chega e ressuscita Tabita. É o primeiro e sempre ressurreição de mortos feito pelos apóstolos, o apóstolo Pedro. E depois disso ele sobe no telhado enquanto preparam a comida. E no dia seguinte eles indo a caminho, estando perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparava a comida, sobreveio uma êxtase. Estado que se encontra a pessoa fora de si. Então Pedro teve aquela visão e viu o céu aberto, um objeto como se fosse um grande lençol que era baixado a terra pelas 4 pontas, contendo toda a sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideras de comum. Sucedeu isto por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Então essa visão muda toda a história da humanidade, porque quando ele estava tendo essa visão, Cornélio, que era um gentio, estava também tendo um anjo pedindo que fosse até Jope para chamasse Pedro para pregar para ele. Mas Pedro jamais poderia ir, porque Pedro não tinha ainda a consciência que podia pregar para gentios. Mas quando Pedro tem essa visão do lençol, quando Pedro agora entende que essa visão está dizendo não há distinção entre judeus e gentios mais. Então, quando os emissários de Cornélio chegam até Jope, ou seja, todo o campo estava preparado. Jesus pregou a palavra, agora todos tinham conhecimento que a salvação se dá pela fé em Jesus Cristo. Paulo, aquele apóstolo preparadíssimo para levar a mensagem às demais regiões da Ásia, da Galácia e tantos outros, da Macedônia. Então, Paulo foi preparado para isso, e o apóstolo Pedro agora teve essa visão que a palavra tem que chegar a gentios e judeus, não só a judeus. Então, essa visão de Pedro muda a história da humanidade, porque a palavra de Deus chegou até nós por conta dessa visão. Essa visão não existisse, nós não tínhamos conhecimento da palavra e, consequentemente, todos nós estaríamos condenados à morte eterna. Então, essa visão de Pedro muda a história da humanidade, porque nós, gentios, recebemos a palavra de Deus. E Deus demonstrou ao apóstolo Paulo que nem o homem considerasse imundo, não há distinção entre judeus e gentios. A quem se dirigiu dizendo: vós bem sabeis. E quando Cornélio manda o emissário até Jope, Pedro vai e leva ainda uma comitiva com ele.
E quando ele chega até Cornélio, ele vai dizer: a quem se dirigiu dizendo: vós bem sabeis que é proibido a um judeu a juntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Esse era o entendimento antes dessa visão. Não podia nem se aproximar ou mesmo se juntar a outro de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse como um imundo. Ou seja, ele entende, o Espírito Santo revela para Pedro que não há mais distinção entre judeus e gentios, e que ele agora vai. E ele vai agora e prega para os gentios, para Cornélio. E naquela pregação ele vai dizer para Cornélio quem é Jesus Cristo e como é que se dá a salvação. Vai toda aquela pregação que Jesus veio, ele é o Messias prometido, ele trouxe a graça salvadora como fundamento da salvação, e você deve nascer de novo para que você seja salvo, receber o Espírito Santo, ser regenerado, ser justificado pela fé em Jesus, ser santificado, depois vem a glorificação. Pedro vai explicar todo o processo de salvação, toda a ordem de salvação, ordem dos saludes. E naquele momento, Cornélio aceita a palavra e desce sobre os gentios o Espírito Santo. E aqui é como nós tivéssemos o Pentecostes para os gentios. Ou seja, aquilo que aconteceu no dia de Pentecostes aconteceu agora para os gentios. E o derramamento do Espírito Santo acontece aqui naquele momento ali com Cornélio. Mas o fato é que essa notícia, que os gentios tinham recebido a palavra de Deus, chegou ao conhecimento da liderança da igreja em Jerusalém. Então isso deu um problema muito grave para Pedro. Por quê? Porque até então era proibido um apóstolo pregar para gentios. Mas nós temos essa sequência: Jesus ensina a palavra, prepara Paulo, os apóstolos agora, nenhum iam pregar para gentios. Pedro tem uma visão dos céus, que agora não há distinção entre judeus e gentios, a palavra de Deus agora é pregada para gentios. E aí Pedro vai ter que se explicar tudo o que aconteceu lá com Cornélio. Ele vai dizer que estava em Jope, vai repetir toda a história. Estava em Jope, teve uma visão, teve uma êxtase, e teve a visão do lençol, com animais quadrúpedes, e répteis, imundos, e aí vê a visão dizendo que mata e come, e ali o Espírito Santo diz para ele que não há mais distinção entre judeus e gentios, e agora ele pode levar a palavra de Deus para os gentios também. E o fato é que uma discussão muito forte, mas a partir daquele encontro, os apóstolos entenderam que a palavra de Deus era para todos. E aí, meus irmãos, vamos entender que através dessa visão que Pedro teve, a palavra de Deus chegou até nós. Então, se na realidade a palavra de Deus não chega até nós, todos nós estaríamos condenados à morte eterna. Mas o fato é que eles começam a pregar a palavra de Deus agora para os gentios. E Paulo, aquele apóstolo que foi preparado para isso, ele começa agora a levar a mensagem salvífica de Jesus para várias regiões. Ele empreende 3 viagens missionárias. Na primeira viagem ele vai até a região da Galácia. Ele prega para Antioquia da Pisídia, Derbe, Icônio e Listra. E aí ele vai acontecer aquilo que Jesus tinha dito, que importa sofrer pelo meu nome. E esse homem sofreu apedrejamento, chicoteada, foi preso, açoitado. Esse homem que foi perseguido, que era perseguidor dos do caminho, os seguidores de Jesus, agora é perseguido pelos judeus. Então aquilo que já disse, importa sofrer pelo meu nome, está acontecendo com Paulo nas suas viagens que ele empreendeu. Ele empreende 3 viagens missionárias, ele leva a mensagem salvífica de Jesus agora para os confins da terra. E aqui nós vamos ver que Paulo agora entende que a salvação não se dá pela circuncisão, por obedecer à lei, que a lei não salva, porque a lei tinha 613 mandamentos, e se você desobedecer um,
você não tinha como obedecer à lei. E tinha alguns mandamentos que eram subjetivos, é na mente. E só Deus pode ler nossa mente, mais ninguém. Não há como o homem julgar. Então, irmãos, Paulo ele agora vai entender que a salvação é pela fé em Jesus Cristo. Essa mensagem ele leva adiante para que todos venham a crer. E muitos judeus rejeitaram Jesus Cristo. Muitos rejeitaram Jesus Cristo. E aí Paulo vai pregar para gentios, e os gentios aceitam a pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Muitos se convertem. Aí nós vamos ver que depois que os gentios se convertem, recebem bênçãos sem medidas, aí por inveja agora os judeus vão também, muitos vão aceitar a pregação de Paulo para também receber bênçãos. É interessante como muitos judeus se converteram depois que os gentios vieram a se converter. Mas aí tinha um problema muito grave, que era a questão da circuncisão. Muitos que se converteram entendiam que era preciso ainda, mesmo depois de convertido, obedecer à lei. O principal era ser circuncidado. Então tinha que ser circuncidado. E não tinha mais sentido, a circuncisão não era mais do prepúcio, era do coração. Então a circuncisão, guardar o sábado, não tinha mais valor nenhum, porque a circuncisão é do coração agora. E o fato é que esse assunto é levado a um concílio. Primeiro concílio, nós temos notícia de Jerusalém, onde todos se reúnem para tratar desse assunto que era tão preocupante na época, porque onde eles chegavam, esse assunto vinha à tona. Mas o fato é que o líder da igreja na época era Tiago, irmão de Jesus, era o líder da igreja em Jerusalém. E todos chegam para esse concílio, e cada um, o Pedro vai levantar o que aconteceu, o próprio Paulo e os demais, e aí Tiago sai com a recomendação de 4 pontos que deveriam ser aceitos naquele momento do concílio, que era, não, que vós abstenais das coisas sacrificadas a ídolo, bem como do sangue, da carne de animais sufocados, das relações sexuais ilícitas, dessas coisas fareis bem se vos guardaste. Era uma recomendação, não era obrigação. Mas ele recomenda isso, essas 4 coisas. E a partir daí eles geram um documento que esses homens, esses apóstolos, e o próprio Paulo, nas suas viagens missionárias, implantando igreja, já iam com esse documento na mão, que foi decidido no Concílio de Jerusalém, para não ter mais nenhum atrito com relação à circuncisão. Então isso aconteceu, e Paulo empreende as suas viagens missionárias, implantando igrejas, pregando o ensinamento de Jesus, e já com esse documento na mão. Então, meus irmãos, nós vamos ver aqui nesse texto que tudo começa com a palavra de Deus, com Jesus Cristo pregando a palavra. Muitos ouviram a palavra, apenas ouviram, mas aí os apóstolos são ensinados para ouvir, aprender e praticar a palavra de Deus como discípulos de Jesus Cristo. E agora, o próprio Jesus tinha dito para aquela mulher cananeia, que veio para os judeus, mas Jesus sabia que os apóstolos teriam a função de levar a mensagem salvífica para os gentios. Ele prepara Paulo para isso e os demais apóstolos, e quando Pedro tem esta visão, que a salvação é para todos, e que a palavra tem que ser pregada tanto para os gentios e para os judeus, essa visão de Pedro muda a história, da humanidade, porque a partir dessa visão de Pedro, o evangelho chegou até os gentios e até nós. O evangelho chegou até nós gentios porque Pedro teve essa visão que mudou toda a história da humanidade. Se os gentios não tivessem ouvido o ensinamento de Jesus, não haveria conversão e, consequentemente, salvação. Nós só vamos ter salvação porque a palavra chegou até nós. Jesus, quando subiu aos céus, mandou o Espírito Santo nos convence do pecado,
Essa palavra, ela ilumina a nossa mente. Nós não perdemos a capacidade de atender ou não o chamado de Deus. E uma vez que nós abrimos a porta do coração, o Espírito Santo nos regenera. E nós temos ali um novo nascimento, consequentemente a justificação, a santificação e um dia a glorificação, quando Jesus voltar pela segunda vez. É isso que essa visão mudou a história da humanidade. Então Jesus preparou passo a passo. Esse é o nosso Deus maravilhoso, irmãos. Esse é o Deus que detém o reino, o poder e a glória. Ele passo a passo, ele mostrou como a palavra chegaria até nós. E o apóstolo Paulo, ele dissemina os ensinamentos de Jesus, conforme o próprio Jesus determinou no momento da sua conversão. Hoje, todos nós temos livre acesso à palavra de Deus, porque o Evangelho chegou até nós gentios. Nós temos livre acesso à palavra de Deus. E agora, meu irmão, muitos dizem o seguinte: temos que aproveitar ao máximo as coisas desse mundo, porque a eternidade é aqui. Muitos falam assim, porque não conhecem a palavra de Deus. Porque quando morrer terão uma grande surpresa. Aqueles que pensam assim, quando morrer terão uma grande surpresa. Porque rejeitaram Jesus Cristo. Hoje a palavra de Deus está sendo pregada. Hoje temos juízo de Deus com misericórdia. Mas, quando nós morremos, só levamos a nossa alma, nada mais do que isso. E a nossa alma entra em gozo ou sofrimento eterno, logo após a morte. Imediatamente após a morte. Então não há mais nenhuma chance de salvação após a morte. Você pode fazer tudo, preparar a sua vida, você vai preparar sua vida lá para a eternidade, enquanto estiver vivo. Porque depois de morto, cada um prestará conta de si a Deus. Ninguém pode fazer nada por quem já morreu. E quando nós morremos, todos nós, de forma individualizada, prestaremos conta de si ao nosso Deus. O nosso corpo vai para o pó da terra, o nosso espírito volta para Deus que o deu. E a nossa alma, imediatamente após a morte, entra em gozo ou sofrimento eterno. Por isso que nós sempre recomendamos: cuide da sua alma enquanto há tempo. Cuide da sua alma enquanto há tempo. O que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Isso Jesus falou no Sermão do Monte, que foi o maior sermão da história da humanidade. Foi aquele que Jesus pregou no monte. Que Deus continue nos abençoando. Eu convido a cada irmão a curvar sua fonte, fechar seus olhos. Vamos agradecer a Deus por este momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nossa gratidão, Senhor, por esta visão do apóstolo Paulo, Pai. Essa visão que mudou a história da humanidade, para que a Tua palavra, o Evangelho pregado por Senhor Jesus Cristo chegasse até nós. Sem essa visão, todos nós não teríamos entendido a mensagem salvífica de Jesus Cristo, porque esse Evangelho não tinha chegado até a nós. Então, Pai querido, a nossa gratidão por todo o processo que o Senhor promoveu, pregando a palavra, instruindo, mandando visões para esse apóstolo, para que todos nós, gentios, tivéssemos a capacidade de um dia estar contigo na eternidade. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez, ainda fará por nós. Oramos em nome de Jesus. Amém.